Paz do Senhor, meus irmãos. No devocional de hoje nós vamos meditar no Salmo de número 69. Mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum devocional, curte esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Que diz assim a palavra de Deus: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios do meu cabelo, da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Embora esses salmos ele tenha sido escrito por Davi e ele vai mostrar o sofrimento, os lamentos de Davi, ele também vai apontar para o sofrimento do Messias, de Jesus, no momento em que ele iria ser crucificado. As orações de Davi se assemelham e se comparam com as orações a qual Jesus fez no seu momento de angústia, de sofrimento. Davi vai fazer alguns clamores em meio a esses salmos, como para que o Senhor venha salvar ele, venha livrar, venha responder às orações dele, venha resgatar ele, venha escondê-lo num alto refúgio. Então, Davi, nós percebemos que ele estava extremamente angustiado quando ele escreveu esses salmos. Ele inicia esses salmos dizendo que as águas subiram até o seu pescoço. Ele compara o seu momento de aflição com um homem que estava prestes a se afogar, com um homem que estava prestes a ser inundado pelas águas. A comparação que ele faz é como se a sua alma estivesse se afogando em meio a tanto sofrimento, a tanta perseguição. Ele se sente atolado em um lamaçal, como ele vai dizer na palavra de Deus. Alguém que está prestes a se afogar, está prestes a morrer. Esse era o clamor desesperado de Davi. E isso se assemelha também ao clamor aonde o Messias fez antes de ser crucificado. O dia que antecedeu a sua crucificação, a sua prisão, ele vai orar ao Senhor em lágrimas, ele vai chorar, ele vai suplicar ao Senhor. O seu suor se transforma em sangue de tamanha aflição que ele estava. Ele estava naquele momento clamando de alguma forma para que, se o Senhor estivesse ouvindo e se fosse da sua vontade, ele o livrasse da morte, mas que ainda assim fosse feita a vontade de Deus. Essa era a oração de Jesus. E o Senhor fez a sua vontade. A sua vontade era sim que Jesus fosse para aquela cruz, mas como Jesus estava em uma carne, a sua carne estava tremendo, a sua carne estava com medo de passar pela morte. Mas este era o propósito a qual ele estava na terra. Era para pagar esse preço na cruz pelos nossos pecados. Mesmo sendo tão imerecedores desse sacrifício a qual Jesus fez por nós, ainda assim ele enfrentou, ele passou por tudo isso, por mim e por você. E assim como Davi e Jesus estavam em uma oração de grande aflição naquele momento, assim muitas vezes nós também nos encontramos aflitos e desesperados em certas situações. Só que, contudo, assim como Jesus fez, nós também devemos fazer. Olhar, fixar os nossos olhos para a vontade de Deus. Não deixe que o sofrimento te segue, não deixe que o sofrimento roube o propósito de Deus para a sua vida. Quando estamos passando por uma tempestade, nós precisamos lembrar sempre que a próxima parada é a porta do nosso propósito, é o cumprimento do nosso propósito. E no verso 3 o salmista vai mostrar, nos falar que ele orou sem cessar, até o seu corpo se cansar, até o seu corpo estar se desfalecendo, de tanto esperar uma resposta de Deus, a qual ainda não tinha chegado. O salmista mostra que ele estava orando e enquanto o Senhor não respondesse, ele não deixaria de orar. E Jesus no Getsemane também estava orando com grande agonia.
esperando por uma resposta de Deus. Em uma noite gelada, ele suava, ele derramava suas lágrimas em grande agonia enquanto os seus discípulos dormiam. Então ali Jesus, ele clamou, porque ele precisava de uma resposta do Senhor, ele precisava que o Senhor falasse com ele. E ali ele orou ao Senhor, ele suplicou ao Senhor, clamou ao Senhor, enquanto ele não respondeu. Enquanto não chegou a hora, Jesus não deixou de clamar. E é isso que o Senhor quer nos ensinar, nos momentos de angústia, nós orarmos sem cessar. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,16: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. E é isso que essa oração de Davi vem nos ensinar, a persistência na oração, no clamor ao Senhor, porque em momentos de aflição é muito difícil nós conseguirmos permanecer clamando ao Senhor, fiéis, sem desanimar, mas isso é um lembrete para que, independente da situação, você não venha desanimar, mas você venha clamar sem cessar ao Senhor, mesmo que seu corpo desfaleça, que você se canse, mas não deixe de orar ao Senhor, porque a sua oração te fará chegar ao propósito, a sua oração te ajudará a passar por este processo, a sua oração te ajudará a passar nessa tempestade, que logo após virá a bonança, que logo após virá o sol, o raiar do dia, a alegria, que virá a sua vitória. Por isso não cesse de orar, não desanime, mas permaneça fiel, buscando ao Senhor independente daquilo que você estiver passando, porque não há causa impossível para o nosso Deus. Amém? Antes de nós orarmos, deixe aqui nos comentários o que o Senhor falou com você e faça o seu pedido de oração também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos, ó Pai, em Tua presença, porque precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua ajuda, Senhor, da Tua providência sobre as nossas vidas, porque somos frágeis, somos vulneráveis, Senhor Jesus, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, Pai, e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, em nossos corações, para que nós não venhamos desanimar, Senhor, mas que o Senhor venha renovar o nosso ânimo todos os dias, para enfrentarmos, Senhor Jesus, qualquer situação, qualquer batalha, porque, Deus, nós cremos que o Senhor vence todas elas, seu Pai, que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra e que em Ti somos mais que vencedores, Pai. Por isso nos sustenta, nos fortalece, ó Pai, para que nós venhamos orar a Ti sem cessar, Pai, que não venhamos desanimar, Senhor, mas estejamos todos os dias buscando a Ti, Senhor, fervorosamente, incansavelmente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.